Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 25 de abril. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. MP aprovada no plenário fortalece a atuação do BNDES no estímulo à produção industrial e inovação. Proposta altera a divisão de financiamento e de tempo na TV para partidos. Comissão do Congresso aprova novo marco regulatório do setor de portos. Aprovado também, mas pela Comissão de Assuntos Econômicos, o texto base da reforma do ICMS. E projeto garante autonomia de delegados de polícia na investigação de crimes. Agora, no Senado em Dia. O plenário aprovou ontem medida provisória que fortalece a atuação do BNDES no estímulo à produção industrial, à inovação tecnológica e à produção de etanol. A medida provisória amplia em 85 bilhões de reais o volume de recursos do Programa de Sustentação do Investimento, operado pelo BNDES. Com isso, o Banco Estatal poderá oferecer crédito total de 312 bilhões de reais até o final deste ano. O dinheiro é destinado a projetos que aumentem a competitividade da indústria brasileira por meio da inovação tecnológica e da modernização do parque industrial. Essa expansão e qualificação de oferta de crédito desenvolvidas de modos coordenadas e articulada com o Plano Brasil Maior, contribui para a ampliação dos investimentos direcionados à expansão e modernização tecnológica do parque produtivo, para a manutenção de altas taxas de emprego e para o crescimento do volume de exportação. A proposta estende os juros subsidiados para financiamentos do BNDES destinados a obras de infraestrutura de rodovias e ferrovias que serão concedidas à iniciativa privada. O que me leva a votar a favor dessa matéria? Primeiro de tudo é que está acrescentado a possibilidade de financiamento para projetos de infraestrutura em rodovias e ferrovias e de projetos e equipamentos de reciclagem, o que é uma coisa boa. Há uma formulação que acha que o Estado tem que ser afastado do seu papel de agente de investimento, que o Estado não pode investir em infraestrutura no país, que o Estado não pode investir em aeroportos, mas depois, quando passa para a iniciativa privada, quando é transferido, quando passa para concessões privadas, aí aparece recurso público do trabalhador brasileiro como do FGTS e recurso público como do BNDES. É por essa razão, senhor presidente, que nós seremos, nessa matéria, e me parece, o único voto contrário a ela. A medida provisória também concede a ajuda financeira da União para produtores de cana-de-açúcar das regiões Norte e Nordeste afetados pela seca na safra 2011-2012. Sobretudo dando destaque a algo que fala muito diretamente ao nosso Nordeste, senhor presidente Renan, no que diz respeito ao apoio ao etanol, para que possamos ver nesta atividade econômica o mínimo de capacidade, de competitividade e sobrevivência. Boa parte da sessão plenária de ontem foi dedicada a um projeto que acabou de chegar ao Senado. A proposta que altera a divisão do tempo na TV e do dinheiro para os partidos provocou debates acalorados. A Câmara aprovou o projeto na noite de terça-feira. O texto mexe em dois pontos vitais para os partidos políticos: o tempo no programa eleitoral gratuito e o dinheiro do fundo partidário repassado pelo governo. O cálculo é proporcional ao número de deputados federais de cada partido. Pela proposta, o parlamentar que muda de legenda não pode levar o tempo de rádio e TV, nem a cota do fundo partidário para a nova sigla. A ex-senadora Marina Silva coleta assinaturas para fundar um partido e critica as mudanças que já podem valer para as próximas eleições. Para o PSD, asseguraram o acesso à televisão e ao fundo partidário, e para novas forças que têm o legítimo direito de se organizar, agora está sendo feito um projeto de encomenda para evitar esse acesso. Menos de 20 horas depois da aprovação na Câmara, a base do governo no Senado apresentou um requerimento de urgência para o projeto. De 81, mais de 70 senadores, através dos seus líderes, assinaram o requerimento. Quer dizer, a sua grande maioria também do Senado é a favor desse projeto. O requerimento permite a votação direto no plenário, sem passar pelas comissões.
Senadores, inclusive aliados, criticaram a pressa do governo. É constrangedora esta medida. Constrangedora, causa indignação e é desnecessária. Se aprovado hoje, é a maior violência já cometida contra a democracia brasileira. É necessário sim que tenhamos limite para as criações de partidos, mas o casuísmo é intolerável. Outros defenderam a urgência para as novas regras. Aquilo que é um princípio, ele deve valer agora e sempre. Portanto, a discussão tem que ser travada agora. Se você permite que cada parlamentar que mude de partido, mesmo ao amparo da legislação, leve o tempo de televisão e o fundo partidário, cada parlamentar é um partido político. Toda a polêmica apenas para ler o requerimento de urgência. A controvérsia tem um motivo. Só em 2013, o fundo partidário vai repassar às legendas quase 300 milhões de reais. E em ano eleitoral, o horário gratuito rateia entre as siglas 90 minutos por dia no rádio e na TV. O senador Rodrigo Hollenberg entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a votação do projeto. Nós temos uma decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o princípio da livre organização partidária e o pluralismo político como um fundamento do Estado de Direito. Nós estamos diante de um grande casuísmo eleitoral, de uma agressão à Constituição, e nós não podemos admitir isso. A ex-senadora e possível candidata à presidência da República, Marina Silva, esteve no plenário e tentou convencer os parlamentares a votar contra o requerimento. O pedido chegou a ser aprovado em votação simbólica, mas na verificação, a sessão caiu por falta de quórum. Durante a votação da matéria, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou suspender a tramitação do projeto. A decisão atende ao mandado de segurança do senador Rodrigo Hollenberg. A liminar ainda tem que ser julgada pelo plenário do STF. O novo marco regulatório do setor de portos foi aprovado ontem por uma comissão de deputados e senadores. O objetivo da medida provisória que trata do assunto é aumentar a eficiência dos portos e reduzir as tarifas. A reunião começou com 2h30 de atraso. A votação parecia impossível diante das mais de 1.500 sugestões de mudança apresentadas. Mas os parlamentares chegaram a um acordo e conseguiram reduzir a discórdia a apenas 4 pontos disputados no voto. Essa medida provisória é central para o país, nós não podíamos deixar de votar na comissão, do contrário, nós estaremos dizendo ao país, nós não queremos modernizar os portos brasileiros. Por isso que nós fizemos esse acordo de procedimento. Primeiro, a comissão aprovou por unanimidade o texto principal do relator. A proposta estabelece 3 tipos de portos: o público, o privado, que agora também poderá operar só cargas de terceiros, e o porto indústria, para movimentar apenas cargas próprias. O texto também prevê o funcionamento contínuo de serviços públicos como a Polícia e a Receita Federal, para permitir o porto 24 horas. Concede ainda direitos aos trabalhadores portuários, como a aposentadoria especial e a renda mínima. Tudo aquilo que nós acordamos em mesa de negociação, o governo cumpriu, pelo menos até esse momento. O relator, o presidente da comissão e, inclusive, a Casa Civil que participou, estão cumprindo o que nós colocamos em mesa de negociação. A principal polêmica foi a duração das concessões dos portos públicos. Os parlamentares aprovaram a prorrogação dos contratos anteriores a 1993 por até 10 anos. Também acataram a renovação automática de contratos futuros para que tenham 50 anos de vigência garantidos. Emendas sem o apoio do relator e dos petistas. É um exagero, evidentemente, que o governo não tem como sancionar, que prorroga por mais 25 anos, podendo obrigatoriamente, nesse período, chegar até 50 anos. Aí é bondade demais, nós não podemos, porque isso foi além do limite. O deputado Mendonça Filho apresentou uma emenda para descentralizar a gestão dos portos. Ele ficou insatisfeito com o texto do relator, que permite delegar o controle dos terminais a estados e municípios apenas com a permissão do governo federal. Você imaginar que um país das dimensões do Brasil vai ficar submetido exclusivamente a um modelo licitatório centralizado
centralizado na ANTAC e na Secretaria dos Portos é imaginar que o Brasil não tem competência nos vários estados da federação, nos portos delegados, nas unidades portuárias controladas pelos estados da federação. Nós devemos aqui cumprir o acordo que foi feito, que foi formulado e garantir que a ANTAC possa, naqueles casos em que todos nós sabemos a capacidade de realizar esses procedimentos não cabem, não existe competência para isso, que não se faça. Mas os parlamentares concordaram em deixar a discussão desse e de outros destaques para o plenário da Câmara. Prova de que a batalha pela nova legislação dos portos continua no Congresso e no governo. Ainda teremos o plenário da Câmara e o plenário do Senado, mas a essência do projeto de lei de convenção apresentado no relatório, sim, tem entendimento em torno de 90% a 95%. Aquilo que aconteceu no acordo de procedimento, não há entendimento. Se não for aprovada pela Câmara e pelo Senado até 16 de maio, a MP dos Portos perde a validade. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Na pauta da Comissão de Agricultura está o projeto para modificar os parâmetros de renegociação de dívidas de crédito rural contraídas através do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Na Comissão de Direitos Humanos, o primeiro item na pauta é o projeto para o SUS promover ações de alimentação saudável de crianças e adolescentes, com o objetivo de reduzir o consumo de gordura trans, sódio e açúcar, além de bebidas de baixo valor nutricional. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Na pauta da reunião da Comissão de Relações Exteriores desta manhã constam 9 itens. Entre eles, 2 sabatinas com diplomatas indicados pela Presidência da República para cargos de embaixador do Brasil no exterior. Um deles é Júlio Bitelli, indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Tunísia. O outro, Douglas Vasconcelos, indicado para o cargo de embaixador do Brasil em São Cristóvão e Neves. Além disso, a comissão deve apreciar um requerimento de autoria do senador Jorge Viana. Ele quer que seja realizada uma audiência pública para discutir a imigração ilegal no Brasil. A preocupação do senador é principalmente com o Acre, onde milhares de haitianos estão entrando ilegalmente. André. Obrigado, Hermes. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. A Comissão Mista da Medida Provisória 608 de 2013 reúne-se em audiência pública para debater a matéria. A MP regula o capital e a liquidez no setor bancário. O objetivo é permitir aos bancos maior segurança e recursos próprios suficientes para enfrentar crises financeiras. E a Comissão Mista sobre a Medida Provisória 599 de 2012 reúne-se para examinar o relatório final. A MP cria o Fundo de Compensação das Perdas de Arrecadação com a redução de alíquotas nas operações interestaduais relativas ao ICMS. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta quarta-feira o texto base da reforma do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Na semana que vem, os senadores ainda votam algumas mudanças na proposta, que tem o objetivo de acabar com a guerra fiscal entre os estados. Na versão final do relatório, o senador Delcídio do Amaral manteve a redução do ICMS para 4% e uma alíquota especial de 7% sobre os produtos industriais e agropecuários com origem no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Também foi preservada a alíquota de 12% para a Zona Franca de Manaus. Entre as emendas aceitas pelo relator, destacam-se a extensão do ICMS de 12% para as outras áreas de livre comércio da região norte, a inclusão na alíquota de 7% dos produtos beneficiados do agronegócio, como queijo e iogurte, e a determinação de que as mudanças só entrem em vigor depois que o Fundo de Compensação da Perda de Receitas seja regulamentado. Estabelecer esses condicionantes também no texto da resolução evitará que, se por algum incidente na tramitação das propostas normativas, os estados e o Distrito Federal percam receitas de ICMS sem
as correspondentes adoções de medidas de compensação. Muitos parlamentares não ficaram satisfeitos com o relatório e, para garantir a aprovação do texto, foi feito um acordo. Deixemos para a próxima semana ou para a próxima sessão, que Vossa Excelência marcará quando for conveniente, para que nós possamos analisar exatamente as emendas que foram rejeitadas parcialmente e acolhidas parcialmente, para que nós possamos fazer uma seleção dos destaques que serão finalmente levados a votos. Nós também apoiamos a ideia de votarmos o texto de Vossa Excelência, ressalvados os destaques, para que nós possamos dar um passo à frente e assim chegarmos a um bom termo na próxima sessão da nossa Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto foi aprovado, mas os senadores do Sul e do Sudeste criticaram a manutenção de alíquotas diferenciadas do ICMS. Na opinião deles, a guerra fiscal não vai acabar. O texto principal mantém, no meu entender, uma diferença de alíquotas do ICMS entre 4% e 7%, que, na minha opinião, é o combustível que alimenta a guerra fiscal. O ótimo seria já adotarmos um modelo de uniformização das alíquotas, mas não seria realista essa posição agora. Os 4% é realmente um projeto que sempre São Paulo defendeu. Os 7%, eles equivalem das transações todas a 5% aproximadamente. 95% das transações no Brasil vão ficar em 4%. E por que essa diferença? Porque é uma forma, inclusive, de você compensar a diferença logística que o Norte, que o Nordeste e o Centro-Oeste têm. Na próxima terça-feira vão ser votadas separadamente 14 emendas rejeitadas pelo relator. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos acredita que é possível fazer um acordo para diminuir o número de destaques. Mas ele reconhece que algumas sugestões de mudanças são importantes e podem ser aprovadas. A discussão sobre a Zona Franca, esse é um destaque importante. Tem a discussão também sobre elevar a alíquota de 7% do comércio para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje é só em cima de produtos industrializados. Então eu acho que a essência do texto, o central, foi aprovado. E eu acredito muito num acordo na próxima semana para que a gente reduza pelo menos pela metade o número de destaques. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.